Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos fazer a correção do capítulo 7 lá do livro de atividades suplementares. A número 1 está pedindo para vocês interpretarem a imagem do neurônio, perdão, e marcar aí verdadeiro ou falso. Bem, como é uma resposta aqui, já diz, deixa eu pegar meu apontadorzinho laser. Como a pergunta aqui, a resposta aqui já está mostrando, é a letra B. Vamos ver o que é? A letra B, ela vem falando que o sentido habitual do impulso nervoso é de A até a E. Lembra? Os impulsos, eles entram pelos dendritos, passam pelo corpo celular axônio e vão para a ramificação do axônio. A próxima também está certa, em que C indica o núcleo do neurônio. Que ali é um núcleo onde está ali guardado todo o material genético. Vamos lembrar que o neurônio é uma célula. A letra D está falando que é a região chamada de corpo celular. Como já falei, botei aqui, a letra D, ele é chamado de axônio. Ele que é responsável aí por conduzir os impulsos nervosos do corpo celular até as suas terminações, tá? E a próxima, a letra B, está falando que ele é chamado de... A letra B é o axônio. Não. A letra B é o corpo celular, onde vão estar localizadas aí a maioria das organelas, como se fossem aqueles órgãozinhos que ficam dentro da célula, onde está o núcleo. E A indica os dendritos, está correto. Número 2. A atividade cerebral ela é bastante estudada pelos cientistas, podendo ser analisadas por meio de exames que consideram a atividade dos impulsos nervosos no cérebro. Explique a relação entre os neurônios e impulsos nervosos na recepção e na transmissão de informações do organismo. Na atividade de coordenação do funcionamento do corpo, os neurônios eles captam estímulos ou informações de variadas partes do corpo que são transformadas em impulsos nervosos. Estes são transmitidos de um neurônio para outro por meio das sinapses, com o auxílio dos neurotransmissores. É grandinha, né? 3. Qual é a relação entre o tamanho do cérebro e a sua capacidade de realizar diferentes funções? Então, vamos lá. A capacidade do cérebro para realizar diferentes funções, ela vai se basear na quantidade de neurônios e número de sinapses que estão estabelecidas. Assim, um cérebro maior, ele possui mais neurônios e conexões, permitindo o desenvolvimento de diversas funções. Número 4. Analise a seguinte tirinha, que apresenta uma situação entre os personagens Rato, Rooter e alguns alienígenas. Vamos lá, então, na tirinha? Vamos analisar sua inteligência. Incrível! Você está usando um detector de vácuo. Para quem não sabe, vácuo é o local onde não tem nada, nenhum ar, ok? Na tirinha, o objetivo dos alienígenas é avaliar a inteligência do rato Rooter. Essa avaliação, ela foi possível? Sim ou não? Bem, sim. Justifique a sua resposta, pois foi constatado que na cabeça não havia nada, somente vácuo. E na letra B? Por que se costuma associar o conteúdo da cabeça à inteligência, como que foi feito com a tirinha? O que tem dentro da cabeça? Então, vamos lá. A associação ela vai se estabelecer devido ao fato de que do interior da cabeça está localizado o nosso encéfalo, que é responsável por ter várias funções, como movimentos, todas as atividades do corpo e até mesmo está relacionado diretamente com a inteligência. A número 5 está pedindo para vocês lerem o texto. E vem a pergunta: cite 5 exemplos de funções do sistema nervoso central que um bebê anencéfalo ele não pode realizar. No caso, aquele bebê que nasce sem o quê? Sem o encéfalo, né, galera? A anencefalia é um defeito congênito, quer dizer que a criança nasce com isso, atinge aquele embriãozinho que está se desenvolvendo na barriga da mãe por volta lá da 4ª semana. É, é numa fase bem precocezinha.
Em função dessa anomalia, ocorre um erro de fechamento do tubo neural e não acontece o desenvolvimento de quem? Do cérebro, tá? Eu trouxe aqui alguns, tá pedindo para vocês colocarem apenas 5. Ó, ele não consegue ter o controle dos movimentos voluntários, movimentos voluntários que você comanda, levantar braço, perna, percepção dos sentidos, não tem sentidos, não tem a audição, o paladar, não tem gustação, não tem tato, não tem visão, tá? A fala, não tem leitura, reconhecimento de face, a consciência, a inteligência, a memória. É só 5, tá? Trouxe vários para vocês. A próxima questão, número 6. Presentes em alguns medicamentos, em diversos alimentos, as substâncias psicoativas são aquelas que são capazes de alterar a função cerebral, agindo nas sinapses dos neurônios. Sobre essas substâncias, responda aos itens a seguir. Letra A. O que é dependência em relação a uma nova substância psicoativa? O que é essa dependência, né? Em relação a essa substância. Vamos lembrar que as substâncias psicoativas, elas acabam aumentando aí a liberação de dopamina, que é aquela sensação de prazer. E, além disso, elas podem alterar o circuito normal entre os neurônios e intensificando, então, esse tipo de sensação. Assim, muitas pessoas, elas passam a sentir-se mal quando privadas dessas substâncias, o que vai caracterizar a dependência. Letra B. Por que essas substâncias psicoativas elas podem ser perigosas? O perigo dessas substâncias está no fato do seu uso poder afetar áreas do encéfalo que estão relacionadas a batimentos cardíacos, a temperatura, a respiração. Número 7. A número 7 está assim. Se uma pessoa espeta o dedo inesperadamente em um espinho, por exemplo, a mão se afasta muito rapidamente, sem que haja consciência do acontecido. Isso sugere que esse movimento da mão é um exemplo de quê? Número 7, a letra C, um reflexo. É um movimento rápido, ele é involuntário, e desse tipo de situação é um exemplo de reflexo. 8, também está pedindo para ler um texto e para nomear o fenômeno que se refere à professora citada, justificando a sua resposta. A justificativa pode variar um pouquinho, mas o fenômeno referido é a plasticidade cerebral. Essa propriedade ela permite que uma pessoa ela recupere as funções das áreas do cérebro afetada por lesões. Vamos para a questão 9, galera. Está perguntando quais são as funções das células da glia. Vamos lembrar que as células da glia são várias e têm várias funções. Algumas delas estão relacionadas a servir de suporte e proteção aos neurônios, encaminhar nutrientes para eles e até mesmo estão relacionadas a uma condução mais rápida dos impulsos nervosos. Ok? Na número 10, o sistema nervoso periférico ele é formado basicamente por nervos. Sobre essas estruturas, assinale a alternativa correta. Bem, a letra B, que está falando que os nervos podem se originar no encéfalo ou na medula espinhal. Nervos, eles são feixes, lembrando que os nervos estão relacionados ao sistema nervoso periférico, tá? Eles estão contendo aí prolongamentos de vários neurônios, se originam no encéfalo da medula espinhal. Funções, como produção de saliva, expressões faciais, estão relacionadas aos nervos que partem do encéfalo. Quando os nervos que partem do encéfalo, perdão, eles estão ligados também a alguns órgãos internos. E os nervos originados em certos trechos da medula espinhal, eles vão para determinadas regiões do corpo, como braços, pernas. E a 11, para fechar, que é um verdadeiro e falso, está ali na letra B, que é a verdadeira sequência, que é a sequência correta, em que a primeira e a última são verdadeiras, e essa aí, a segunda, é falsa. Que está falando assim, ó, os ossos do crânio e as vértebras fornecem proteção total ao sistema nervoso central. Bem, os ossos os ossos do crânio e as vértebras vão proteger o sistema nervoso central, mas em alguns casos, quando acontece algum tipo de impacto, muito forte, e até mesmo o uso de drogas, essa proteção ela não vai ser o suficiente.
né? O impacto, por exemplo, pode danificar o osso. E a questão do uso de drogas é que as drogas elas vão ser levadas a esse sistema nervoso diretamente pelo sangue, né? Bem, espero ter ajudado com a correção. Um beijo.